Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de domingo, a Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que os irmãos têm acompanhado as aulas de EBD. Inclusive, queria já fazer uma interação com você, aproveitando aí que os irmãos estão chegando à nossa live, a nossa aula. E perguntar para você, você tem acompanhado as aulas online? Como tem sido? Nós sabemos que na escola as crianças têm sofrido com esse negócio de estudar online, né? Você já se habituou? Vamos fazer essa interação no chat aí, queria que você colocasse aí, se você ainda prefere, porque talvez você já se acostumou tanto que prefere ter a aula da sua casa aí do que o presencial aqui na igreja, né? Então, coloque aí, não, já estou habituado, já pego o meu caderninho, pego a Bíblia e estudo como eu faço na igreja, né? Então, vai colocando aí enquanto os irmãos estão chegando, os irmãos sabem que nós estamos, os irmãos sabem que nós estamos estudando este livro, Abraçado pelo Espírito, do autor Charles Swindoll, e as bênçãos incalculáveis da intimidade com Deus. E nós estamos aprendendo aí sobre o Espírito Santo, né? E eu queria já iniciar orando com você, clamando, pedindo a Deus estas bênçãos, como diz o subtítulo do livro, essas bênçãos incalculáveis da intimidade com Deus. Vamos pedir ao Senhor nesta manhã que possamos ter intimidade com a palavra de Deus e com aquilo que estamos estudando acerca do próprio Deus, que é o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por todas as coisas, Pai. E queremos, nesta manhã, clamar ao Senhor pedindo as tuas misericórdias. Tenho certeza que elas já se renovaram nesta manhã, elas se renovaram pela misericórdia do Senhor, pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós. E pedimos em nome de Jesus, Pai, intimidade com o Senhor, com a tua palavra, que possamos ter ouvidos aguçados para ouvir a tua palavra, ouvidos para ouvir a tua voz, ouvir as motivações do Espírito que habita em nós em todo o tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que estará aprendendo um pouquinho dessa intimidade contigo. E em nome de Jesus, que possamos ser contemplados com essas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos a minha vida nesta hora. Eu peço que o Senhor me lapide, o Senhor me use, o Senhor trabalhe na minha vida segundo aquilo que foi pensado, estudado, para de uma forma clara apresentar aos irmãos o tema desta manhã e que essa aula seja produtiva, Pai. Apesar de mim e apesar das minhas limitações, Pai. Apesar das limitações dos recursos tecnológicos e apesar dos meus irmãos também, Pai. Que em nome de Jesus haja uma unidade no teu espírito para que possamos aprender um pouco mais do Senhor. Esse é o meu desejo, Pai. Esse é o meu pedido, a minha oração, e a faço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém? Muito bem, queridos. Eu queria iniciar lendo um texto da palavra de Deus para apresentar o tema desta manhã aos irmãos. E o texto que eu quero ler é lá de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vamos ler só o verso 29. Atos 8, 29. Contexto dessa história é Felipe,
e a carruagem ali do eunuco, do etíope, os irmãos conhecem a história. E ali, quando ele está próximo àquela carruagem, aquele carro, o Espírito fala com Felipe. E há a conversão daquele etíope, o esclarecimento da palavra de Deus através de Felipe, e aquele etíope decide seguir Jesus Cristo. Maravilha, né, irmãos? E o texto diz assim, Atos capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Eu sempre fico pensando nesta palavra. Se Felipe ouviu a voz do Espírito falando, se na sua consciência ele entendeu que a voz de Deus estava falando e ele foi até aquele carro, mas o texto diz que o Espírito falou com ele. Falou, vai lá para perto daquele carro. E o Espírito conduziu Felipe para que houvesse salvação daquela pessoa. E o tema desta manhã está no capítulo 6, se vocês estão acompanhando o nosso livro base, capítulo 6. O tema e vai aparecer aí na sua tela, essa perguntinha que não quer calar. Posso ser incentivado pelo Espírito hoje? Nós temos um texto bíblico que o Espírito foi e falou, vai lá. E ele foi. Eu posso ser incentivado da mesma maneira pelo Espírito hoje? Esse é o tema que nós vamos estudar nesta manhã. Ser incentivado pelo Espírito no dia de hoje, nos dias de hoje. É possível? O Espírito ainda fala, o Espírito ainda incentiva. Como seria esse incentivo nos dias de hoje? Né? Seria um tipo de intuição ou instinto? Seria algum estímulo do Espírito? Seria a nossa consciência que entendemos que o Espírito está dizendo para fazer isso ou não fazer isso, fazer aquilo ou não fazer aquilo? É possível ainda? É isso que nós vamos conversar nessa manhã hoje. Se é a nossa consciência que entende que é o Espírito falando, existe uma voz dentro de nós gritando e claramente nós vamos entender que é um estímulo ou que é um incentivo do Espírito? Seria o discernimento? O que seria? Como seria esse incentivo? E aí eu queria pensar com vocês, e o próprio livro, eu vou tentar ser o mais fidedigno possível ao capítulo 6, as páginas que me foram propostas para apresentar aos irmãos. Se os irmãos leram, os irmãos vão acompanhar com melhor entendimento ainda. E o próprio autor, ele diz sobre, seria intuição? Intuição. Eu estou sentindo, estou tendo uma intuição que é para fazer aquilo e é do Espírito. Então eu pensei primeiramente em intuição. Essa palavra intuição, eu fui no dicionário e eu queria passar para os irmãos o que é intuição. Intuição, o dicionário vai traduzir assim: conhecimento que, por sua imediatez e clareza, não é precedido de elaboração lógica. Exemplo, minha intuição me diz que essa gente não é confiável. O dicionário trouxe esse exemplo. Tive a intuição de que algo ruim iria acontecer. A filosofia traduz intuição como conhecimento direto e espontâneo de uma verdade de qualquer natureza.
que serve de base para o raciocínio discursivo e remete não apenas às coisas, mas também às relações que entre elas se dão. A intuição, segundo a psicologia, a capacidade de um indivíduo emitir julgamentos exatos e justos, sem justificação lógica e sem possibilidade de análise. Juízo emitido sem cogitação preliminar. Tive uma intuição. E a intuição, segundo a teologia, talvez é o que nós pensamos que seja o Espírito falando a nós. A intuição, segundo a teologia, é a visão clara e imediata de Deus, como a que possuem os que desfrutam um estado de santidade ou de graça celestial. Alguém muito próximo a Deus, então ele tem uma intuição de fazer algo em nome de Deus, e essa visão ele entende intuitivamente que é Deus, o Espírito, falando com ele. A etimologia da palavra intuição, ela vem do latim, que é intuitio. Então o autor vai dizer que essa voz, isso que acontece no Espírito, essa certeza do Espírito em nós, como um incentivo, não é uma intuição. Uma intuição é algo humano, pode ser algo humano. Intuição é algo que você pode estar tendo uma intuição, mas pode ser que não seja o Espírito falando. Interessante. Inclusive, vai aparecer na sua tela aí uma frase do John Piper. Uma frase do John Piper. E eu achei maravilhosa essa frase. Que diz assim, inclusive está no nosso Instagram da igreja. Diz assim: não diga que Deus está em silêncio, com a sua Bíblia fechada. Nós temos às vezes intuições sobre o que Deus quer que nós façamos, com o que Deus quer que nós tenhamos relacionamento, o que nós temos uma intuição de que achamos que às vezes até o próprio Deus falou conosco. E eu gostei dessa frase porque às vezes nós queremos algo e achamos que intuitivamente é Deus falando, mas nós estamos com a Bíblia fechada, porque se nós abríssemos a Bíblia, nós íamos ver que Deus está falando e está falando diferente. Muitas vezes daquilo que nós temos de intuição sobre Deus ou sobre a vontade de Deus. Já viu aquele negócio? Você tem algumas intuições. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu tenho que falar com o Pai, né? Mas querendo algo que está bem claro na sua palavra, ele já está falando, ele já está gritando. Então, às vezes nós temos algumas intuições que são mais pensamentos que a nossa mente propõe segundo a nossa vontade. E aí dificilmente ouviremos a voz do Espírito, os estímulos do Espírito, os incentivos do Espírito. Mas também vai aparecer uma palavrinha na sua tela agora que nós sempre entendemos que é a voz do Espírito, o incentivo do Espírito, que é discernimento. Discernimento. E aí, discernimento também pode ser algo apenas humano, apenas racional. O dicionário traduz essa palavra discernimento como ação ou capacidade de discernir. Destreza para entender algo com grande facilidade, perspicácia. Aptidão ou capacidade para entender determinadas circunstâncias que consegue distinguir o certo do errado. Habilidade para compreender algo com sensatez e clareza. Designação de juízo ou entendimento. A etimologia da palavra discernimento é discernir mais mento. É como se na nossa mente o discernimento fosse você saber, conhecer
o que é certo e o que é errado. Desculpa, irmãos. E isso pode ser humano. Por quê? Porque você pode entender o que é certo e o que é errado segundo a sua ótica também, segundo os seus parâmetros do que é certo e do que é errado. E você ainda pode saber e discernir muito bem, eu sei que aquilo é certo, eu sei que aquilo é errado, mas eu vou fazer o errado. Tem gente que sabe e segue o caminho errado, discernindo o caminho. Então, discernimento também, o Charles Swindoll vai dizer que não é propriamente, pode haver um discernimento e o Espírito fazer você discernir algo para tomar a decisão? Sim, mas nem sempre discernimento é a voz do Espírito, nem sempre intuição é a voz do Espírito. Ué, mas então o que é a voz do Espírito? O que é esse incentivo que o Espírito pode dar a nós? Então vai aparecer aí na sua tela uma palavrinha bem difícil. Aliás, não é nem uma palavra, é uma sigla. O IPS. O IPS. Aí você fala, o que é o IPS, né? E dificilmente nós vamos entender essa sigla, porque essas letras da sigla, ela é em inglês, né? Uma sigla em inglês, mas que ele usa. Então nós vamos falar muito desse WIPS. O que é o WIPS? O WIPS, o autor vai dizer que são estímulos internos não identificados. E isso é transformador. Isso é maravilhoso. Isso é voz do Espírito, um estímulo interno que vem dentro de nós, que pode ser através da nossa consciência, sim, pode ser uma voz, sim, pode ser uma situação que o próprio Espírito nos conduz, sim, e esse estímulo interno não identificado, esse sim nós vamos ver que é algo maravilhoso. É algo que nós deveríamos ficar com a anteninha ligada, buscando esse estímulo, porque o tempo todo o Espírito está estimulando os filhos de Deus a fazerem a vontade de Deus. Então, o que é esse estímulo? O que é esse estímulo? Então eu começo dizendo o que é o IPS, dizendo o que não é. Como eu já disse, não é intuição apenas, não é discernimento apenas, não é um instinto. Inclusive no livro ele fala que os animais têm instinto, sabe? Instinto para fazer as coisas. O ser humano não. Nós, seres humanos, temos algo que na teologia se chama imago Dei. Os animais têm instintos, mas o ser humano tem a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então, como vai aparecer aí na sua tela, Deus se comunica com o homem. E aí tem aí atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis. O que é isso? Bom, Deus fala conosco muito e o tempo todo. O problema é se nós estamos antenados, nos comunicando com Ele, entendendo a comunicação de Deus. Porque Ele se comunica com o ser humano o tempo todo. Através do quê? Daquilo que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. Atributos são características, são qualidades dele, que são comunicadas, que são compartilhadas comigo e com você. Quem entende essa comunicação? Os filhos de Deus. É necessário que você nessa manhã entenda que Deus se comunica com você o tempo todo através dos atributos comunicáveis. Mas é o tempo todo. E ele só faz isso com os seres humanos, ele não faz isso com as plantas, ele não faz isso com os animais, ele faz isso conosco.
o tempo todo. Seres humanos. Por isso que é importante nós entrarmos nisso, entender que quais são os atributos comunicáveis de Deus. Existem aqueles atributos, qualidades que são incomunicáveis. Que Deus é eterno, que Deus é onipresente, onipotente. Isso é só de Deus, ele não comunica isso conosco. Nós não podemos ser onipresente, nem onipotente, todo poder para nós fazermos o que nós quisermos. Deus é todo poderoso, nós não somos. E esses atributos, essas qualidades, essas características são incomunicáveis. Mas tem algo de Deus que ele comunica conosco o tempo todo. E nós precisamos entender isso para que nós possamos entender o WIP. Então, amor é uma característica de Deus. Ora, Deus é amor. E Deus compartilha amor. Nós só amamos porque Deus é amor e compartilhou, comunicou isso a nós. Às vezes nós pensamos que o ser humano, quando tem uma atitude de amor, é porque ele é bonzinho, cheio de amor. Só é possível amar porque Deus compartilhou conosco. Só é possível ter bondade. Deus é bondoso. E só temos bondade porque Deus comunicou, compartilhou isso conosco. Só é possível ter paciência porque Deus compartilhou a paciência conosco. São características dele, caráter dele, caractere é a característica de Deus. E ele compartilha essa característica para que nós tenhamos o mesmo caráter. Eu sempre digo para as crianças, o que é caráter? Caráter é ter a cara de Deus. É ser a imagem de Deus. Ser parecido com ele. Nós somos parecidos com ele, não é pelo cabelo, eu nem tenho. Não é pelos sentidos, mas os sentidos expressam essa comunicação, porque eu amo com os olhos, com a boca, com os ouvidos, mas não tem nada a ver com a característica estética. Imagem e semelhança de Deus tem a ver com a comunicação. Você precisa entender isso para entender esse estímulo que o Espírito Santo dá a você, para você fazer e compartilhar essa comunicação que Deus compartilhou comigo e com você, do amor, da bondade, da paciência, da misericórdia. Deus é misericordioso. Você pode ser misericordioso? Pode, porque Deus está compartilhando isso com você. Você pode ser fiel em tudo que você faz, porque Deus é fiel e compartilhou isso com você. Então, como nós somos parecidos com Deus? Através da comunicação. Quando comunicamos os atributos comunicáveis de Deus. Então é importante você saber isso. Lá em Gênesis, Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ele está ali, com os ouvidos, ouvindo Deus o tempo todo. Deus se relacionando. Então, os ouvidos atentos, lá no Éden, eles tinham os ouvidos, eles ouviam. Todas as tardes, Deus passava, tomava um cafezinho com eles. Eles tinham um relacionamento. Então, havia um estímulo do próprio Deus em todo tempo, em todo momento. Mas vai aparecer na sua tela uma pergunta agora. O pecado rompeu essa comunicação? O que vocês acham? Coloca no chat aí. Vamos dar uma pausa aqui. Deus está ali conversando com eles estão ouvindo Deus, eles sabem a vontade de Deus, pode fazer tudo aqui, só não pode comer dessa árvore, tá? O resto vocês podem fazer o que vocês quiserem.
Querem ir pescar, vão pescar. Querem nadar, pode nadar. Querem comer as frutas, todas as outras frutas vocês podem comer, só não coma dessa fruta. Eles tinham um relacionamento, eles ouviam a Deus, ouviam a voz de Deus e viviam assim, comunicando os atributos do amor, da paciência um com o outro, Adão e Eva, e os animais, a relação com a criação, tudo perfeito. Você acha, meu irmão, que o pecado rompeu essa comunicação? O autor vai falar disso. Por isso que eu disse para vocês que eu vou acompanhar o capítulo 6 de forma fidedigna, porque ele diz exatamente isso. A imagem de Deus foi corrompida pelo pecado, manchada, não totalmente destruída. E ele tem razão nisso. Não foi totalmente destruída. Mas aquela comunicação, sabe aquilo que nós falamos? É possível você ser incentivado pelo Espírito hoje? Nós vamos ver se é possível, mas o pecado manchou essa comunicação. Por isso que nós temos dificuldade de entender a vontade. Estamos, às vezes, mais para o lado da intuição e vamos fazendo as coisas intuitivamente, mais para o lado de um discernimento voltado para os meus interesses, para os nossos interesses, mas a convicção clara de que o Espírito quer que você faça ou não faça determinada situação, às vezes temos dificuldade porque o pecado corrompeu essa comunicação. É como se tivesse rompido a conexão. Eu até coloquei esse exemplo, eu acho que é interessante. Como se tivesse caído a internet. Ou se a internet tivesse fraca. Já pensou a internet fraca? Você não consegue, fica tudo distorcido, então você não ouve, você não tem clareza e certeza do que Deus está incentivando você a fazer ou não fazer. Um ótimo exemplo que o autor deu, eu quero até ler com vocês, foi lá do livro de Gênesis. Né? Eu quero até que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu achei que ele acertou bem isso aqui. Gênesis capítulo 5. Ele cita que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas que depois de Adão, a semelhança mudou um pouco. E olha o que está escrito aí em Gênesis capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E aí ele associa essa semelhança que agora os homens são semelhança de Adão. Não só o pai que se parece com o filho semelhantemente, mas que a partir de Adão e Eva, agora, toda a humanidade, o Adam, porque Adam significa humanidade, mas agora a partir desse rompimento da comunicação, todos agora já nascem assim, nascem bugados, nascem com esse defeito de fabricação, porque agora eles são a imagem do homem. Os filhos de Adão agora são a imagem e semelhança de Adão. Todos pecaram, todos são pecadores. Não tem ninguém que esteja livre disso. Por isso que eu gosto de um livro do nosso querido pastor Russell Shedd, chamado A Solidariedade da Raça. Né? E a solidariedade da raça é que todo mundo está sendo solidário a Adão, porque ele pecou e todos já nascem agora com esse instinto de pecar, com essa intuição formatada no pecado, com esse discernimento
como muito bem ele disse, manchado pelo pecado, e por conta do pecado que está no ser humano, ele não consegue perceber o verdadeiro incentivo do Espírito, a vontade de Deus, a vontade do Espírito falando, ele não consegue mais ouvir. É como se existisse um lado espiritual do homem, porque o homem é corpo, é alma e é espírito, mas como se esse lado espiritual estivesse off. É como se esse lado, por conta do pecado, ficasse desligado ou mortificado dentro do homem. Está ali, mas ele não consegue. Ele só consegue agir pelos seus impulsos emocionais, intelectuais, e a visão espiritual, os ouvidos, os olhos e os sentidos espirituais estão mortificados. O homem só tem vontade de fazer a sua própria vontade, a vontade de pecar ou de fazer segundo o seu coração manchado e egoísta. E então o homem, por conta do pecado, não consegue hoje receber, perceber o incentivo do Espírito. Ele não consegue enquanto estiver dominado pelo pecado, enquanto ele estiver escravizado pelo pecado, enquanto ele estiver com os olhos obscurecidos. Mas olha que interessante, se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 18. Aliás, o capítulo inteiro de Romanos 5 vai falar disso, que um homem pecou, mas é possível mudar esse quadro. É possível receber o estímulo, o incentivo do Espírito. Como diz Charles Swindoll, o WIP, que é estímulos internos não identificados. É possível quando uma pessoa deixar o pecado e nascer de novo. Romanos capítulo 5, versículo 18, vai dizer o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, a transgressão de Adão, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Romanos 5:20 vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é possível o homem estar mortificado espiritualmente, não consegue ouvir o Espírito, não consegue perceber o incentivo do Espírito hoje, porque ele está mortificado, ele está off, ele está desligado para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, mas como o hipe do filho pródigo. O hipe do filho pródigo é quando ele está comendo a comida dos porcos, está na abundância do pecado, ele cai em si. Cai em si. Esse é o hipe. Ele recebe um estímulo de lembrar que existe um Deus, de ver a vida que está levando e que precisa de uma nova oportunidade. E o hipe, esse estímulo interno não identificado, não é algo racional, não é algo apenas de uma intuição, não é algo apenas de discernir do caminho certo e errado, mas é um estímulo que faz você mudar de direção e voltar-se para Deus. É isso que está dizendo o texto. Houve uma transgressão de que resultou
O resultado final foi todos pecaram, todos são pecadores, todos agora não conseguem mais transmitir e comunicar os atributos de Deus. O amor agora se tornou egoísta. A bondade, a paciência, tudo foi manchado. Mas, da mesma maneira que aconteceu isso por um homem, por um outro homem, Jesus Cristo, houve a justificação. Ele pagou o preço. Houve um desobediente, mas houve um obediente. E por conta desse obediente, os que creem, aí como está na sua tela, no versículo de Romanos 5,18, ele trouxe vida a todos os homens, a todos os que creem, a todos os que querem essa oportunidade de ouvir, de perceber, de ter a percepção espiritual de novo, de os olhos serem abertos. Em Jesus nós temos essa oportunidade de receber uma nova vida. E como diz Efésios, capítulo 1, ser selado com o Espírito. Aí o Espírito habita em nós. Quando recebemos o Filho, recebemos o Espírito habitando em nós, conduzindo as nossas vidas. Desculpa, irmãos. Conduzindo as nossas vidas. Quando recebemos Jesus, o Espírito habita em nós, e nós, numa sintonia com o Espírito, começamos a ter ouvidos atinados para a vontade de Deus. Começamos a receber esse estímulo, como diz o autor do livro, esse estímulo interno não identificado. Sabe aquela coisa que você faz porque algo está te movendo, movido pelo Espírito. Isso só é possível para quem nasceu de novo. Só é possível nos dias de hoje ser incentivado pelo Espírito se você entregou sua vida verdadeiramente para o Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados, então você foi selado pelo Espírito e agora o Espírito está falando o tempo todo, sobre uma comunicação que foi compartilhada com você. O tempo todo no seu coração e na sua mente, o seu desejo é de amar, o seu desejo é de ser bom, o seu desejo é de fazer as coisas não segundo a sua ótica, de ser paciente, de ser misericordioso, de ser fiel. Não, todos os atributos comunicáveis começam a bater na sua mente, naquilo que a Bíblia chama de coração. E você olha para as coisas e você é sempre motivado no coração para fazer a vontade de Deus, para compartilhar os atributos comunicáveis de Deus. É como no desenho do Pica-Pau, sempre gosto do desenho do Pica-Pau, até hoje. Aí o Pica-Pau tem algo a fazer, e aí vem um Pica-Pauzinho aqui com um garfo e fica falando. E aí vem um outro Pica-Pauzinho aqui, que é como se fosse um anjinho também falando. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo está dentro de nós falando e mostrando o caminho que devemos seguir, como uma criança. Ele vai mostrando, ele vai falando. Ele, como foi lido no começo lá, Felipe, ele ouviu a voz. Pode ser que seja pela consciência dele, pode ser que foi uma voz mesmo. Mas ele fez a coisa certa, recebeu esse estímulo interno não identificado, que nós sabemos da identificação. Está escrito. O texto diz, o Espírito que fez isso com Felipe. Felipe foi movido, foi conduzido, foi incentivado pelo Espírito a ir naquela carruagem. Lá tinha alguém lendo a Bíblia, que não entendia nada. Lá ele pregou a palavra. Fez o que o Espírito mostrou para que ele tinha que fazer. Ali aquela pessoa quis ser batizada, se arrependeu dos pecados e foi salvo. Dizem que o evangelho na África começa por esse etíope. Interessante, né, irmãos? Estímulos internos não identificados. Você pode receber esse estímulo, sim, hoje.
ou whips, como na sigla inglesa. Você pode. E eu queria dar 2 exemplos bíblicos sobre esse estímulo, segundo o livro. O primeiro está aí na sua tela, profeta Elias na caverna. Profeta Elias na caverna. Eu queria relembrar aos irmãos, nós não temos muito tempo, mas relembrar, os irmãos conhecem a história do profeta Elias. Ele estava diante ali dos profetas, 450 profetas lá do rei Acabe, e aí Deus concedeu uma grande vitória para ele. Que vitória espetacular. Eu não quero nem falar muito dessa vitória, porque eu quero ir um pouquinho para frente. Passado essa cena, a esposa do rei, a famosa Jezabel, faz uma ameaça a ele. Diz que no dia seguinte vai dar um fatality nele, ele vai morrer. Ela faz uma ameaça de morte a ele. Está aí, eu vou até ler para os irmãos, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a ameaça de Jezabel. Se você olhar aí no início do capítulo 19 de 1 Reis, Jezabel ameaça Elias. E ela diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, daqueles que estavam mortos. Ela ameaçou ele de morte. Depois de uma vitória grande que Deus dá a ele, Elias fica com medo. Elias fica com tanto medo dessa mulher que ele foge para o deserto. Ele foge para o deserto. E aí eu queria pensar no IP, no estímulo interno não identificado na vida de Elias. No capítulo 19, no versículo 9 a 12, diz assim: ele vai para o deserto e se esconde numa caverna. E ali entrou numa caverna. Versículo 9. E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele ouviu uma voz, ou talvez ele lembrou da palavra de Deus, ou talvez ele teve uma perspectiva, ou na sua consciência, que Deus estava falando: o que você está fazendo aqui? Por que você está com tanto medo assim? Por que você veio se esconder na caverna? Sabe aquelas coisas que você faz? E nós somos assim, nós fazemos algumas coisas, daqui a pouco nós falamos: o que estou fazendo aqui? Tem hora que nós esquecemos do Deus que servimos, que acabou de dar uma grande vitória. Então Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí, nessa caverna? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Então ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Imagina um vento muito forte, uma tempestade. Mas no finalzinho do 11 diz assim: porém, o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, sucedeu que ouvindo isso, Elias sai. Deus está falando assim, poxa, você não consegue, pode vir um vento forte, uma tempestade, e você não vai ver. Mas agora, e aí o autor diz que isso é o WIPS, que é um estímulo interno não identificado. Ele diz que depois que Deus fala tudo isso, que nas coisas grandes, ele diz que isso foi uma voz. Inclusive ele diz que tem uma outra tradução que diz que é um sício tranquilo. Talvez na sua Bíblia está aí sício tranquilo, que é uma voz, mas é uma voz, é um sussurro que vai dentro da alma. E essa palavra, Deus falou com ele, aí ali ele, como se ele caísse em si. Então ele ouviu essa voz. Ele teve essa percepção para sair da caverna. Muitas vezes nós precisamos ouvir a voz, esse estímulo interno não identificado, que é o Espírito em nós agindo, com uma voz que não sai nem ruído, com uma voz que muitas vezes não sai som, mas é um estímulo e uma voz tão clara dentro de nós. O texto diz que era uma voz mansa e suave, a voz de Deus, e ali ele saiu e foi cumprir a vontade de Deus. Estímulo interno não identificado, uma voz mansa e delicada. Esse estímulo do Espírito. E para encerrar, o segundo exemplo que o autor do livro nos apresenta, um exemplo bíblico também, que é tão maravilhoso, que é o apóstolo Paulo no naufrágio, ali de Atos capítulo 27. Os irmãos também conhecem a história. Paulo estava num navio, diz o autor do livro que tinha mais de 200 pessoas. O texto bíblico não diz, mas por algum estudo ele entendeu que tinha mais de 200 pessoas. Então era um navio grande, era um barco muito grande. Mais de 200 pessoas. E de repente chega uma tempestade. Chega uma tempestade muito forte. E Paulo diz para aqueles homens, e eu queria até ler com vocês, Atos capítulo 27. Ele diz algo que só quem tem ouvidos aguçados, ouvidos atinados, para perceber um estímulo do Espírito. E diz assim, Atos capítulo 27, nós vamos ler o verso 22. Atos 27, 22. Acompanhe a leitura comigo. Bom, vou ler o 21 também, tá? Atos 27, 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Que maravilha! A tempestade acontecendo, ele reúne esses homens que estavam no barco e diz assim, ó, o barco vai arrebentar, todo mundo vai ser tipo Titanic, sabe? Mas fiquem tranquilos,
Se houver 200 homens aqui, nenhum vai morrer. Nenhum vai se perder. Vocês vão perder os seus celulares, vocês vão perder seus objetos, vocês vão perder suas roupas, os mantimentos que vocês trouxeram aqui na viagem, vocês vão perder. O barco vai se despedaçar. No meio do mar, ele fala isso. E aí o autor Swindoll diz que isso é whips, que isso é um estímulo interno não identificado. O Espírito falou com ele, de alguma maneira ele tinha essa convicção dada pelo Espírito, que não é nenhum instinto, que não é nenhuma intuição. Eu tenho a intuição que nós vamos chegar, ninguém vai morrer, e aí todos chegaram e foi por conta da intuição dele. Não. Foi o Espírito. Não foi apenas o discernimento, mas algo do Espírito movendo Paulo, que também nos move, que também é possível. Há um Deus que habita em nós, que o tempo todo está nos avisando. Às vezes, precisa abrir a Bíblia. Na sua maioria das vezes. A voz dele sairá daí. E ele vai falar com você. E ele vai te estimular. E ele vai te incentivar. E você vai ter a certeza do que você tem que fazer. Ou do que você não tem que fazer. Ele também há de te mover, de falar com você, de te avisar. Não apenas viva racionalmente, cientificamente. Fique em silêncio. Peça a Deus para que você tenha essa liga, essa comunicação compartilhada pelo Espírito. E aí, para encerrar a nossa aula, seria possível hoje ser incentivado pelo Espírito? Você tem dúvidas? Você pode responder essa pergunta? Coloque aí no chat. Posso ser incentivado pelo Espírito hoje? Vai estar aí na sua tela essa pergunta para a gente encerrar. E essa pergunta eu gostaria que você respondesse. Porque você é a melhor pessoa para se autoavaliar. Nós vimos que a comunicação foi manchada com o Criador, esse Deus que nos criou a imagem e a semelhança, aquele que nos criou para compartilhar, conversar conosco. Compartilhar os dois juntos, transmitindo o amor, a bondade, a mansidão. O Espírito está ali, o tempo todo, querendo nos incentivar, querendo nos motivar a ser cheios dele mesmo. A ser cheios dessa imagem que foi conquistada na cruz para que você tivesse esse novo acesso, essa nova conexão eterna com ele. Então é possível? É possível. Mas você precisa responder. Como está a sua vida, meu querido? Porque muitas vezes nossos ouvidos não estão ouvindo os incentivos do Espírito, porque estamos vivendo como o velho homem, o velho Adão. E aí, não tenho percepção espiritual. Eu não tenho ouvidos para ouvir. Felipe, vai lá para perto daquele carro. Rony, vai ali naquela pessoa e fala claramente. E as coisas começam a acontecer. As coisas espirituais começam a acontecer nas nossas vidas. O Espírito está falando hoje.
está agindo hoje, mas a Bíblia diz que é possível entristecer o Espírito, porque existe algo também dentro de nós que dificulta a comunicação, o relacionamento com o nosso Criador. Responda aí, escreva no chat. Posso ser incentivado pelo Espírito hoje? O que eu preciso fazer? Me arrepender dos meus pecados. Dobrar meu joelho e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele é fiel e justo para te perdoar e resgatar de novo o relacionamento que estava rompido, que estava manchado, que estava desconectado. Então, nessa manhã, é uma manhã que esse estudo bíblico traz uma reflexão. Posso ser incentivado pelo Espírito? Posso. O que eu preciso fazer? Deixar as coisas velhas para trás e buscar o novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe a solidariedade da raça, todos pecaram. Mas também existe a solidariedade da graça. Aqueles que creem, aqueles que voltam, caem em si, recebem o estímulo interno não identificado para fazer em todo o tempo a vontade de Deus. É possível, é possível. Se você não tem recebido esse estímulo interno não identificado, ou talvez você não tenha percebido que talvez você entregou sua vida para Jesus, você é um servo de Deus, mas você não tem dado espaço para que Deus abra os olhos e os teus ouvidos. É necessário, é um casamento. Deus está falando o tempo todo, já disse isso desde o início. O amor dele, todo o tempo compartilhando, a bondade dele nos persegue todos os dias da nossa vida. A misericórdia dele se renova a cada manhã, o tempo todo, Deus está compartilhando. A pergunta é: por que você não tem percebido? Por que você não tem a percepção desse estímulo interno não identificado? Por que você não está percebendo o incentivo do Espírito hoje na sua vida, meu querido, minha querida? Feche seus olhos, reflita nisso, peça a Ele. Ele está aqui no nosso meio, Ele está aqui na nossa live. É Ele que está falando, porque tudo que está sendo falado é acerca dele, da sua palavra. Ele te ama tanto e esse amor quer ser de intimidade, de proximidade, de clareza naquilo que nós temos ouvido sobre Ele, dele, das nossas vidas. Se há alguma coisa a ser corrigido, querido, nesse estudo, é bem claro. Vamos corrigir. Vamos buscar esse relacionamento íntimo e ser estimulado internamente pelo Espírito o tempo todo. O tempo todo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Como é bom estudar a tua palavra. Como é bom identificar em nós as nossas falhas, os nossos erros. Como é bom lembrar de que todos nós somos pecadores, não há ninguém que não possa ter pecado nesta vida, nesta terra. Não existe. A palavra diz isso: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos.
Como é bom lembrar disso, que somos pecadores, que em algum momento, ou talvez até hoje, estamos abundantemente enrolados com o pecado. Mas como é bom olhar para a tua palavra e saber que há uma superabundância na graça, nesse favor imerecido, nesse amor contínuo, constante, diário, todo tempo, em todo momento, sobre as nossas vidas, Pai. Saber que podemos olhar para os nossos erros e pecado e pedir perdão, e ter um whip, um estímulo do Senhor para cair em si e voltar, fazer uma conversão para andar nos teus caminhos novamente. Que bom, Pai. Eu quero pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, os meus pecados. Eu quero pedir perdão pelo teu povo, a tua igreja, que quando não enxerga a tua vontade e vive segundo a ótica humana apenas, Pai, e acabam caindo em erros, em falhas, em ciladas, em tentações, em pecados, Pai. Livra o teu povo, Pai. Peço misericórdia sobre o teu povo. O Senhor é o Deus misericordioso, Pai. Todos os que estão aqui ouvindo esse estudo, Pai, que eles tenham a compreensão do que precisam fazer, que eles tenham esse estímulo do Senhor para saber o que é para fazer. Espírito Santo, convence do pecado e do juízo, aquilo que está oculto, escondido, que haja libertação, transformação, para ouvirem a tua voz o tempo todo, em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, porque ainda podemos hoje ser incentivados dos céus, o incentivo dos céus aqui na terra, nas nossas vidas, habitando no nosso coração, na nossa mente. Dá essa intimidade ao teu povo, Pai. Essa relação contínua de ouvir a tua voz, o teu incentivo, os teus estímulos para fazer a tua vontade. Que possamos comunicar os teus atributos em todo o tempo, em todo momento. Esta é a minha oração, pedindo um domingo excelente a todos os meus irmãos. E eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Um excelente domingo, um bom almoço e tamo juntos. Beijão.